Natureza é a característica essencial a que estamos ligados. Quando nós compreendemos a natureza de todas as coisas, nós conseguimos entender profundamente o que é essencial na nossa existência. E quando entendemos profundamente o que é essencial na nossa existência, nós passamos a existir a partir da essência daquilo que nós compreendemos ser. É importante compreender a natureza de todas as coisas, porque entender essa natureza amplia a nossa visão e nos faz realmente viver aquilo que o Senhor Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A abundância da vida que Cristo nos promove está na natureza essencial daquilo que nós somos. Então, quem não entende a natureza daquilo que é, nunca vai conseguir viver de forma abundante a vida que Cristo lhe proporciona. Sobretudo, entender a natureza da igreja é fundamental para que possamos compreender não só o Evangelho, mas a proposta do Evangelho e o resultado do Evangelho na vida da igreja, bem como de cada um de nós. Queridos, sejam bem-vindos à Academia de Pregadores. Como você sabe, estamos nas nossas escolas bíblicas dominicais. Escola Bíblica Dominical, lição dos adultos. Eu sou o pastor Anderson Silva e na aula de hoje iremos estudar a lição de número 3, do dia 21 de janeiro de 2024. Neste primeiro, eu estou há 20 anos atrás, né? 21 de janeiro de 2024, nesse primeiro trimestre de 2024. A nossa lição da aula de hoje vai falar sobre a natureza da igreja. Como acabamos de falar, é muito importante entendermos a natureza da igreja. Deixa eu arrumar isso aqui, que a minha esposa depois fica brigando comigo. Meu bem, a sua gola da camisa, ela baixa, o terno fica engolindo a gola, você tem que acostumar a arrumar isso aí para não ficar feio. Então pronto, meu bem, tá arrumadinho aqui, ó. Então vamos lá. A natureza da igreja é a essência. Eu disse aqui, iniciei a aula falando sobre isso, natureza é a característica essencial a que estamos ligados. Então, a natureza da igreja, é importante entender a natureza da igreja para entendermos a sua essência. O texto áureo da nossa lição de número 3 está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12 e o versículo 2. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Na aula passada nós tratamos sobre isso, falamos sobre a questão do corpo. Na lição de número 2, tratamos sobre algumas imagens bíblicas da igreja e no último ponto falamos sobre imagens que descrevem a habitação. Tratamos sobre a igreja como santuário, tratamos sobre a igreja como casa de Deus e falamos sobre o privilégio de ser igreja. E aí fizemos uma abordagem sobre essa questão do corpo. E eu vou repetir o que eu disse na aula passada. Para mim, é uma das metáforas mais magníficas que a Bíblia utiliza para falar da igreja. Nós vamos tratar um pouco disso hoje aqui. A verdade prática da lição nos diz que, conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. Gente, não tem nada mais... Eu vou usar um termo, se não tiver essa palavra eu vou inventar agora. Não tem nada mais privilegioso, ou seja, não tem um privilégio maior, não tem nada mais privilegioso do que fazer parte da igreja. Eu sou muito feliz por fazer parte da igreja de Cristo, por estar envolvido na igreja de Cristo. Eu louvo a Deus pela vida da igreja. Para mim, igreja é algo essencial para a minha existência como pessoa, entendeu? Igreja é o lugar onde nós nos encontramos. Sabe? Igreja é isso, gente. Igreja é o lugar onde cada membro encontra o seu lugar. Igreja é onde o corpo de Cristo, né? Vamos pensar, aliás, no nosso corpo. O corpo é o lugar onde o dedo sabe o que é ser dedo, onde ele é dedo e não precisa ser outra coisa, e onde ele tem as funções de dedo. Pronto. O corpo é o lugar onde o olho é olho, e ele sabe o que é ser olho, e ele não precisa ser outra coisa, e ele cumpre a sua função. Isso é a igreja, o corpo de Cristo.
É o lugar onde nós encontramos o nosso propósito, onde nós encontramos a nossa função. A palavra-chave da nossa lição é natureza. Repetindo, o que é natureza é a característica essencial a que estamos ligados. Isso é natureza. A leitura bíblica em classe da lição de hoje está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 12 ao 27. Deixa eu abrir o máximo que eu posso na sua tela aí, ó. 1 Coríntios, capítulo 12, dos versículos 12 ao 27. O texto nos diz o seguinte, e esse texto eu vou repetir. É claro, não dá para a gente explanar cada um desses versículos aqui, porque a gente precisa fazer o comentário da nossa lição, não é? Mas esse aqui, irmãos, esse aqui é algo magnífico, isso aqui é algo para um estudo bíblico, isso aqui é algo para um seminário na igreja, né? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Gente, esse termo aqui é muito importante, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos membros. O corpo é um, os membros são muitos, mas o corpo é um, o Espírito é um, o Senhor é um, o corpo é um, os membros são muitos, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou, gente, olha que coisa linda. Não foi o homem que colocou, isso aqui é um projeto divino, mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Gente, você é exatamente aquilo. No corpo você é exatamente aquilo que Deus quis, foi Deus que te colocou. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são os necessários. Eu disse na aula passada, finalizando, né, naquelas 3 considerações importantes, a minha última consideração da aula passada foi: a igreja é onde os fracos têm vez. A igreja é onde os fracos têm vez. Então, os membros do corpo que parecem mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Gente, isso aqui é tão interessante, esse versículo 23, que se a gente fosse pensar assim, eu vou falar de algo que eu conheço, anatômico, científico, da área médica, né? Eu tenho um filho que está fazendo medicina e o meu sonho de infância era ser médico. O Benhur está realizando esse sonho meu. Tá? O Benhur e a Jennifer, sua esposa, estão na Bolívia fazendo medicina. Então, deixa eu falar de uma coisa de área médica, como é uma área que eu gosto, é uma área que eu pesquiso e conheço algumas coisas, mesmo não sendo médico. Vamos pensar aqui, ó, versículo 23, vamos pensar num membro que nós reputamos menos honroso no corpo, o intestino. Intestino é o lugar, com muito respeito, né, vou usar as palavras adequadas, o intestino é o lugar das fezes. O intestino é o lugar onde aquilo que deve ser excretado, tirado do corpo, vai para lá.
Então, vai para o intestino e lá no intestino ele é excretado. Do intestino ele é excretado, jogado fora. A gente diria, não, então intestino, misericórdia. O intestino é um lugar mal cheiroso, o intestino é um lugar sujo, o intestino é um lugar onde está o resto das coisas que o corpo vai excretar, vai jogar fora. Não, o intestino é um membro menos honroso. Mas você sabia que no intestino são produzidos os hormônios do prazer? Você sabia que o intestino é considerado como o segundo cérebro do organismo? Você sabia que se o intestino estiver constipado, se a gente ingerir alimentos que constipam, que inflamam o intestino, ao invés de produzir os hormônios do prazer e da alegria e trabalhar, ou aliás, ao invés de produzir os hormônios do prazer e da alegria, o intestino vai ter que trabalhar para se curar, para curar. Já experimentou ter uma infecção intestinal? Se você nunca experimentou, não experimente. É algo terrível. Então, às vezes, a gente pode olhar para o corpo e falar, o intestino é menos honroso. A esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. É isso que Paulo está falando aqui, ó. É essa metáfora que é a magnífica. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. É um membro cuidando do outro. No corpo, eu não posso ser um membro que olhe só para mim mesmo. No corpo, eu não posso ser um membro que diga, não, eu vou cuidar de mim. Não, irmãos, nós trabalhamos sempre para o outro. Você já parou para pensar que ninguém frutifica para si mesmo? Você já viu um pé de manga alimentando da manga que ele frutifica? Do fruto que ele dá? Você já viu um pé de uva alimentando da uva que ele frutifica? Não, nós frutificamos para o outro. E no corpo é isso que acontece. Nós estamos sempre frutificando, cuidando, sendo bem nutridos a fim de abençoar os outros membros. Então, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então, no corpo, nós somos o corpo de quem? De Cristo. E quando Paulo diz aqui seus membros em particular, particularmente nós somos membros do corpo. Membros do corpo e corpo de Cristo. Glórias a Jesus por esse texto, por essa metáfora. Isso é algo magnífico. Como eu disse, isso a gente precisa ensinar isso na igreja. Tem que fazer um seminário sobre isso aqui. Vamos lá, introdução da nossa lição. Pastor José Gonçalves nos diz que o estudo sobre a natureza da igreja deve analisar tudo o que ela é em essência. Deve analisar aquilo que ela é em essência. E o que é a essência é aquilo que nós realmente somos, ok? A essência é aquilo que nós realmente somos. Outra coisa que o pastor José Gonçalves nos diz aqui é que ele vai fazer uma síntese, né, do que nós vamos tratar na lição, e ele diz que uma igreja verdadeiramente cristã, vamos lá, uma igreja verdadeiramente cristã é confessional, ou seja, ela está fundamentada na palavra de Deus. Uma igreja verdadeiramente cristã tem uma dimensão local e universal. Ela existe tanto na forma visível como na forma invisível. E uma igreja genuinamente cristã, vamos lá, deixa eu passar aqui, depois eu volto que eu quero comentar algo. Uma igreja genuinamente cristã é una. Vamos lá, vamos voltar aqui então. Então vamos pensar, olha o que é a proposta da lição da nossa aula de hoje. Uma igreja verdadeiramente cristã é confessional. O que é uma igreja confessional? É uma igreja que confessa. O que é confessar? É falar daquilo que a gente realmente fez, daquilo que a gente realmente vive. Então ela é confessional porque ela está fundamentada na palavra de Deus.
ela tem uma confissão de fé, que é a palavra de Deus. Então, essa igreja é confessional porque ela está fundamentada na palavra. Esta igreja tem uma dimensão. O que é a dimensão? É as proporções. Ela tem uma proporção tanto local quanto universal. Na sua proporção local, nós vamos estudar na lição de hoje, que ela é vista. Ela é visível. Na sua proporção universal, ela é a igreja do mundo inteiro. Ok? E ela, uma igreja genuinamente cristã, é uma igreja una. Isto é, ela não é dividida. Ela é uma igreja unida. Ela está ligada num corpo unido, unificado e pronto para a glória do nome de Jesus. Primeiro ponto da nossa lição, a natureza da igreja na sua dimensão confessional. Primeiro parágrafo, ela é fundamentada na palavra. Olha só, uma igreja verdadeiramente bíblica, ela é firmada na palavra. Nesse aspecto, primeiramente temos Cristo como a palavra encarnada, a palavra viva, e depois nós temos também a Bíblia. Uma igreja verdadeiramente bíblica é centrada em Jesus. A igreja bíblica possui Jesus. Deixa eu vir aqui. Ela possui Jesus como o seu fundamento. Ela possui Jesus como seu fundamento. Aqui, ó. A igreja bíblica possui Jesus como seu fundamento. E aí nós vamos entender o que é uma igreja verdadeiramente bíblica. Ela está centrada no verbo de Deus, que é Cristo, em primeiro lugar, como a palavra encarnada, e em segundo lugar, a igreja bíblica é fundamentada nas Escrituras Sagradas, a palavra inspirada de Deus. Nós precisamos entender o seguinte, eu anotei isso aqui para não esquecer. Ó. Em Gênesis, Deus criou pela palavra, ou seja, a palavra de Deus gera. Uma igreja genuinamente bíblica entende isso. A palavra de Deus gera. Tanto a palavra de Deus como Cristo encarnado, nós falamos disso na aula passada, ao tratarmos da igreja como noiva de Cristo, como esposa também. E então Cristo gera na igreja, e então a palavra de Deus gera como Cristo encarnado, como próprio fundamento cristão, uma igreja cristocêntrica, e a palavra de Deus, que são as Escrituras Sagradas. Então ela está fundamentada na palavra. Outra coisa que nós precisamos atentar aqui, ó, que nos disse o nosso querido pastor José Gonçalves, eu vou finalizar até da cor mais escura aqui, ó. A heterodoxia, peraí, vamos lá de verde. A heterodoxia, o desvio doutrinário e a apostasia vem pelo distanciamento e abandono da palavra. O que é esse termo heterodoxia? Heterodoxia é oposição aos padrões, normas ou dogmas estabelecidos. Nós vivemos uma geração que se distancia de princípios, de normas, de referenciais. Eu costumo dizer que nós vivemos uma geração que abandona princípios e quer a bênção de Deus. Deus me abençoa. É como se Deus estivesse dizendo, volte aos princípios que foram quebrados, que eu vou te abençoar. Não é? Então nós não podemos nos distanciar da palavra e nem abandonar a palavra. Temos que viver a palavra. Segundo parágrafo do primeiro ponto, a natureza da igreja na sua missão confessional, ela faz com que a igreja seja também habitada por Deus, habitada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo habita a igreja, estamos tratando disso desde a aula passada. O Espírito Santo
é a força motriz da igreja. É o Espírito Santo que é o combustível que nos leva adiante. Meus irmãos, nenhum de nós conseguimos nada. Nenhum de nós conseguimos nada. Nós só conseguimos fazer alguma coisa por causa da ação do Espírito em nós. Então, na verdade, a obra do Espírito começa no seu trabalho de convencimento do pecador. Somos convencidos pelo Espírito. E o Espírito, então, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós recebemos a Cristo como Salvador e o Espírito nos... Não é aqui. O Espírito Santo é quem nos regenera, é isso mesmo. É o Espírito Santo quem produz em nós a regeneração. O que é regeneração? Regenerar é voltar a ser o que era antes. Eu gosto muito de usar como metáfora, como figura para falar da regeneração, o rabinho da lagartixa, aquele bichinho que anda na parede. Lá em Minas a gente chama de lagartixa. A lagartixa, quando você corta o rabinho dela, ele volta a crescer do mesmo tamanho que era. Isso é regeneração. A partir do momento que recebemos a Cristo como Salvador, o Espírito Santo opera em nós a regeneração. Ou seja, diante de Deus, nós voltamos a ser o que Adão e Eva eram no Éden antes do pecado. Temos liberdade para falar com Deus. É claro que o Espírito vai operar também a santificação, que é um processo contínuo, mas a regeneração nos faz ser aquilo que Adão e Eva eram no Éden. Terceiro parágrafo do primeiro ponto, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Terceiro parágrafo do primeiro ponto, quem faz parte da igreja anda no Espírito. Regenerados, já que o Espírito entrou em nós, nos regenerou, regenerados
o cristão passa a andar ou ser dirigido pelo Espírito. E aí nós vamos aprender algo aqui, ó, é que o fracasso, é importante entender isso aqui. Se nós entendermos onde é o nosso fracasso, nós vamos entender como não fracassar, gente. Então, regenerados, o cristão passa a andar ou ser dirigido pelo Espírito. Tudo na sua vida tem que ser dirigido pelo Espírito. Então vamos entender onde está o fracasso de muita gente e o nosso, se nós não atentarmos. Repito, se entendermos onde está a razão do nosso fracasso, nós conseguimos evitar que fracassemos. Deixa eu escrever isso aqui, que eu quero escrever, ó. Se entendermos onde está a razão do nosso fracasso, podemos evitar que fracassemos. Isso é muito importante para a nossa vida. Se entendermos onde está a razão do nosso fracasso, podemos evitar que fracassemos. Então vamos lá. A razão, o fracasso da vida espiritual, o fracasso da vida espiritual está no fato de não andarmos na esfera do Espírito. Agora, por que que muitos não andam na esfera do Espírito? Por falta de comunhão. Falta de comunhão. E a comunhão só vem pela convivência, só pelo convívio. Pelo convívio. Outra coisa importante citarmos aqui é que andar na esfera do Espírito produz vida abundante. Se andarmos na esfera do Espírito, isto aqui produz vida abundante. O que é vida abundante? Vida abundante é uma vida plena em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida. Eu já disse aqui que a proposta de Jesus é: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Segundo ponto da nossa lição, a natureza da igreja nas suas dimensões local e universal. Então vimos aqui a natureza da igreja na sua dimensão convencional, nas suas dimensões local e universal. Primeiro parágrafo, local e visível. Então, biblicamente, podemos falar da igreja em relação à sua dimensão espacial, isto é, em relação ao local ou ao espaço geográfico. Essa relação local ou espaço geográfico é a relação que faz com que a igreja possa ser vista e sentida. Gente, isso aqui é muito importante, ó. Quem é que tem que ver e sentir a igreja? As pessoas que estão aqui à nossa volta. Este é o propósito de Deus. Agora, isso aqui, ó, deixa eu te falar algo que eu escrevi aqui que eu quero que você não esqueça. Ó. Assim como Cristo encarnado foi a manifestação visível de Deus, assim como Cristo encarnado foi a manifestação visível de Deus na terra, a igreja é a manifestação visível de Cristo na terra hoje. Lá no Novo Testamento, Cristo encarnado foi a manifestação visível de Deus na terra. Hoje, a igreja é a manifestação dentro dessa proposta da igreja local e visível, dessa proposta de espaço geográfico, de dimensão espacial, assim como Cristo encarnado lá atrás foi a manifestação visível de Deus na terra, a igreja local, visível, é a manifestação de Cristo na terra hoje. Isto é fundamental para nós realmente sermos igreja. Segundo parágrafo. As particularidades das igrejas locais.
o nosso escritor, ele diz o seguinte: os problemas encontrados em uma não eram necessariamente encontrados nas outras. De igual modo, as virtudes. Ou seja, tanto os problemas quanto as virtudes encontrados nas igrejas locais, né? Eu gosto de chamar de comunidades de fé do Antigo Testamento, eram diferentes. Tanto os problemas quanto as virtudes. E aqui eu gosto de citar Apocalipse, capítulos 2 e 3, quando Cristo manda João escrever 7 cartas para 7 igrejas. Não é uma carta só para todas as igrejas, o que era comum acontecer naquele tempo, carta circular. Aqui são 7 cartas para 7 igrejas. Por quê? Porque Cristo precisava falar de forma individual com cada igreja, mostrando que Deus considera a individualidade. Terceiro parágrafo do segundo ponto: igreja universal e invisível. E universal e invisível. O que isto quer dizer? Igreja universal e invisível. Nem sempre é fácil dar conta do aspecto universal da igreja, porque nesse sentido a igreja não está limitada ao espaço geográfico ou físico. O que é esse espaço geográfico ou físico? A igreja universal e invisível é formada por todos os cristãos, regenerados que estão em todos os lugares e por aqueles, que já estão também na glória, não se limitando somente à dimensão terrena. Então, essa igreja universal é a igreja de todo o mundo, de todos os cristãos. No Brasil, fora do Brasil, em todos os 5 continentes, é a igreja que está unida por um propósito, é a igreja que realmente compreende que é igreja. Desta forma, a igreja é divina, as denominações são humanas. A gente precisa entender que o pastor José Gonçalves aqui, e eu penso assim também, não está tratando de questões aqui que vão denegrir a imagem, a visão das denominações. Quando eu leciono organização eclesiástica ou administração eclesiástica, a gente aprende sobre por que surgem as denominações. E são por diversos fatores. Nós não estamos aqui querendo denegrir nenhuma denominação. O que nós estamos tratando aqui é que a igreja é divina e as denominações são humanas. A igreja é sobre-humana. A igreja, como estamos estudando esse trimestre aqui, ela é o corpo de Cristo. Então, ela também é o lugar onde estão reunidos os crentes de diversas denominações. Eu não gosto de usar o termo que eu vejo muitos usarem. As nossas igrejas co-irmãs não são co-irmãs, são os nossos irmãos de denominações diferentes, mas os nossos irmãos. E é importante nós entendermos isto. Essa dinâmica das denominações são humanas, ok? São humanas e surgem por alguns motivos, como, por exemplo, por questões ideológicas. Não há problema ter outra denominação que tem questões ideológicas diferentes. É claro, nós não estamos falando aqui de ideologia doutrinária, mas questões ideológicas, humanas mesmo, não tem problema nenhum. Quando nós entendemos isso, nós passamos a nos respeitar, entendeu? Respeitar as demais denominações, entendendo que essas denominações também compõem a igreja de Cristo. Ah, pastor, mas é denominação tal. Irmão, isso aí é um problema lá. Eu sou assembleiano, amo a minha denominação, nasci na Assembleia de Deus, não tenho intenção de mudar, gosto da Assembleia de Deus, conheço os problemas, conheço os defeitos, mas conheço as qualidades, conheço também as virtudes da nossa igreja e estou bem e servindo ao Senhor aqui onde Jesus se revelou a mim. Mas eu respeito as demais denominações. Mas uma coisa é certa, a igreja é divina, as denominações são humanas. Terceiro ponto da nossa lição e último ponto. A igreja na sua dimensão
comunitária. A primeira coisa, nós já tratamos um pouco disso aqui no início, é que a igreja é una, ou seja, ela é unida. Nessa analogia, isso aqui, na verdade, eu já falei lá na hora que fiz a leitura bíblica em classe, nós falamos muito sobre isso, mas vamos passar aqui sobre esse comentário do nosso escritor. Na analogia onde compara a igreja ao corpo, Paulo deixa bem claro que uma igreja verdadeiramente cristã, ela é unida, porque não pode haver divisão no corpo, não é? Todo membro que é arrancado do corpo morre, necrosa. Não pode haver divisão no corpo. O que o diabo... Ó, isso aqui é muito importante, eu vou pôr de vermelho aqui, ó. O que o diabo não consegue contra a igreja por meio da perseguição, ele consegue por intermédio da divisão. Isso é grave, irmãos. Ele consegue por intermédio da divisão. Deus não tem duas visões para a igreja. Deus tem uma visão só, porque quando nós temos duas visões, isso é uma divisão. Precisamos ter muito cuidado, né? O diabo perseguiu a igreja sobreviveu, venceu. A igreja é vitoriosa. Então, o que o diabo não consegue por meio da perseguição, ele consegue por meio da divisão. Precisamos ter cuidado para que a igreja não se divida. Ela é um corpo. Paulo disse, no texto que lemos, e que fomos enfáticos no começo da aula aqui, da leitura bíblica em classe, há um só corpo. São vários membros, mas um só corpo. Segundo parágrafo do terceiro ponto. Unidade na igreja. Paulo fala com a igreja de Filipos, escrevendo a carta da alegria. Completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Paulo fala aqui de algumas coisas, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Eu escrevi algo aqui que eu quero que você não esqueça. Só podemos sentir a mesma coisa se estivermos ligados pelos mesmos vínculos. Só podemos... Eu vou escrever isso aqui, ó. Como eu tenho dito, tem umas coisas que eu preciso escrever, porque, né, ó, só podemos sentir a mesma coisa. Eu sei que a letra não é lá essas coisas, mas por que é bom escrever? Porque o professor ele pode dar um pause na aula para ele copiar isso aqui e isso é um subsídio para a sua aula. Só podemos sentir a mesma coisa se estivermos ligados pelos mesmos vínculos. Por que as pessoas não estão sentindo as mesmas coisas? Porque estão ligadas por vínculos diferentes. Agora, o que nos vincula ao corpo de Cristo como igreja? A própria igreja, o reino de Deus, o Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso vínculo. Então, precisamos estar vinculados pelo mesmo vínculo. Aí sim, ó, então isso aqui, deixa eu fazer igual eu faço na minha lição, ó, pra você entender. Ó. Na minha lição eu faço assim, ó. Isso aqui está ligado aqui, ó. Só podemos sentir as mesmas coisas se estivermos ligados pelos mesmos vínculos. Último ponto da nossa lição. Diversidade na unidade. Diversidade. Parece paradoxal, né? É possível ter diversidade na unidade? É claro que é, gente. É claro que é, não há paradoxo nisso. Unidade de essência. Nós estamos falando aqui da unidade de essência. Perceba que na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, são pessoas diferentes. São pessoas diferentes, mas estão unidos com uma mesma essência, possuindo a mesma substância e um só corpo. A união trinitária é um reflexo para a unidade da igreja. Então, nesse aspecto, unidade não é uniformidade. Não,
Não é uniformismo, não é uniformidade. Não é uniformidade. Unidade são pessoas diferentes com... Peraí, deixa eu mudar isso aqui, ó. Unidades são pessoas diferentes com uma mesma essência, a mesma substância e um só propósito. A mesma essência, a mesma substância e um só propósito. Isto é importantíssimo e extremamente relevante para a nossa vida como igreja. Vamos lá. Para finalizar a nossa aula, 3 considerações que eu julgo ser muito importantes. Primeiro, como um corpo, como um corpo, a igreja deve promover a unidade e ajustamento dos membros. Toda vez que no corpo um membro cresce mais do que o outro ou cresce menos do que o outro, nós temos uma anomalia. Já viu alguém que tem um braço normal e um bracinho pequenininho? Ou uma mão normal e a outra mão pequenininha? Isto é uma anomalia. A igreja, como corpo de Cristo, ela deve estar integrada pelo Espírito. Qual é o vínculo desse corpo? É o Espírito. A paz, esse vínculo que nos une. Então, no corpo, eu não posso, como membro do corpo, querer crescer sozinho, gente. Eu tenho que crescer junto com o corpo. Porque se eu, como membro do corpo, cresço sozinho, isso é uma anomalia, é uma aberração. Então, não impeça nenhum membro de crescer. Se tem um membro que está crescendo, entenda que se ele está crescendo, é possível que você cresça com ele. Vamos crescer juntos, gente, vamos crescer juntos no corpo de Cristo. Eu sou pastor, mas eu estou no corpo de Cristo como um membro, gente. Então eu não preciso impedir o crescimento de ninguém para que eu me destaque, porque se eu tentar impedir o crescimento de alguém, eu estou no corpo, eu estou produzindo uma anomalia, uma aberração. Então, como um corpo, a igreja deve promover a unidade e ajustamento dos membros. Segunda consideração importante, no corpo, os membros têm funções e responsabilidades diferentes, essa diversidade, mas têm todos igual importância, todos igual. Qual é o membro mais importante do corpo? É o coração. Não, todos têm igual importância. A função do coração é diferente. A responsabilidade do coração é diferente, dos rins, dos pulmões, das mãos, de cada membro, da mente, do cérebro, né? Dos olhos. Cada um tem uma função diferente, mas todos são importantes. Não, mas dá para viver com um rim só, ok, mas você não vai ter uma qualidade de vida com um rim só. Então, o bom... Eu gosto de dizer o seguinte, eu não quero viver uma vida paliativa. É claro, se for preciso tem pessoas que tiram um rim e vivem com um só, mas tem que tomar medicação, tem diversos problemas que ocorrem nesse corpo. O que é melhor? É viver plenamente. É o que eu disse aqui, repito, Jesus nos disse, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Então, ter uma vida abundante, nós só conseguimos quando todos os membros do corpo exercem as suas responsabilidades, que são diferentes, mas entendem que têm todos a mesma importância. E terceira consideração importante, os membros saudáveis. Eu já disse isso aqui, mas é importante falar novamente. Os membros saudáveis são responsáveis por curar os membros doentes. Qual membro doente tem na sua igreja? Tem na sua congregação, na sua comunidade de fé? Você sabia que você é responsável por curá-lo? É mais fácil amputar, não é? É mais fácil. Só que é mais fácil momentaneamente. Curar um membro doente demanda mais tempo, mas vai fazer com que o corpo viva de forma mais saudável depois. O Senhor está conosco. Nós somos o corpo de Cristo e nós podemos, sim, curar os membros doentes para que vivamos no corpo, que é a Igreja de Cristo, de forma saudável. Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima aula, em nome de Jesus.